tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um Cast Transformar! E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que faz parte de muitas famílias, é a realidade de muitas famílias, né, Daia? Com certeza. E a gente trouxe uma profissional para falar sobre esse assunto. O tema de hoje, gente, é os direitos e deveres dos responsáveis da criança no caso de separação. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Adriane Machado. Obrigada, gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, tá? Estou muito honrada em poder participar desse nosso bate-papo. Com certeza. E eu queria agradecer, né? Fala um pouquinho de você também já, Adriane, da sua formação, como você escolheu a área. Eu sou advogada, né? Meu nome é Adriane Criado Machado e eu me formei em 2010 e Ai, gente. Gente, não, ó, um detalhe. Deixa eu falar uma coisa sobre essa nossa convidada. Não, é a primeira... Ela tá nervosa. Ela é a primeira gravidinha do nosso programa, olha só. Então ela tem mais do que direito de muitas pausas. Banheiro, emoção, os hormônios à flor da pele. Sim, pode pedir água, pode Sinta-se em casa. Então, gente, eu me formei em 2010 na Universidade Toledo de Ensino em Bauru. E aí, hoje, atualmente, tenho um escritório em São José do Rio Preto. E tenho área de atuação em direito do consumidor, imobiliário e família e inventário. E eu sou especialista nessa área de família e inventário. Faz quanto tempo você tá só... Assim, hoje você só trabalha com família e inventário ou não? As outras áreas também? Eu trabalho, mas assim, devido ao volume das demandas, eu tô praticamente apenas com família e inventário. Família e inventário. Legal, vamos lá começar, né? Muitas perguntas. Muitas. Eu tava até compartilhando com a Adriana antes, porque eu não conheço, ela é uma conhecida da Daiane já, né? Que eu sou separada, tenho uma filha de 10 anos, nós nos separamos no final de 2017, mas nunca precisamos, até o momento, se Deus quiser não vamos precisar, não por discussões, ir assim, à procura de um advogado, da justiça, a gente conseguiu sempre de forma amigável e no bom senso, mas não é a realidade, talvez da maioria. Não é. Assim, primeiramente, as pessoas chegam ao escritório para procurar orientação, né? Elas vão lá, falam, a minha intenção é fazer o divórcio, tenho filhos menores, e aí? Como é que fica? Né? Gera muita insegurança, né? Porque, muita dúvida, assim, né? Muita dúvida a respeito de como vai ficar o financeiro, como que vai ficar a convivência dessa criança, como que as regras a respeito da guarda da criança. Então, assim, geram muitas dúvidas, porque geralmente aquele ex-casal, né, tá vivendo um momento, assim, conflituoso, né? Uhum. E assim, elas buscam orientações para saber qual que é a maneira correta, o que é mais benéfico a ser feito, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Das duas partes. Das duas partes, da criança. Então, assim, eu procuro orientar da melhor forma possível, a fim sempre tentando mostrar o que é viável mais um acordo, né? Formalizar um acordo, para poder ter menos litígio, né? Por melhor interesse de todos, principalmente da criança. Porque eu busco mostrar para eles o quanto é importante a gente priorizar a criança nesse momento. Sim. Né? Porque, assim, tá sendo um momento de insegurança e desafiador para o ex-casal? Tá. Mas também está sendo para a criança. Imagina para uma criança. Né? Sim. Então, assim, vamos tentar resolver da melhor forma possível. Vamos tentar um acordo. Vamos tentar pensar na criança. Então, assim, sempre esse é o foco. É claro que nem sempre é viável. Não dá para você falar que tem um acordo se ambos não cederem alguma coisa ou não estar dispostos ao acordo, né? Então, aí tem que entrar no litígio, né? Sim. No judiciário. E aí, nesse contexto, são feitas provas, é feita uma audiência obrigatória, essa audiência de tentativa de acordo, e feita toda a instrução, né? Para poder ver o que é melhor. E sempre são utilizados dois princípios muito
basilares para isso, que é a responsabilidade parental, né? Porque os pais têm responsabilidade sobre aquela criança ou adolescente, e também o melhor interesse da criança, né? Isso daí também são as duas bases para ser direcionado o divórcio, né? Adriane, deixa eu te perguntar, qual a diferença de guarda compartilhada e regime de convivência? Ó, primeiramente eu vou falar alguns deveres e direitos. Ai, sim, ótimo. Tá? E eu já tô aqui cheia, bombando nas perguntas. Não, é porque eu queria até te perguntar em relação a isso, porque eu não sei se existem tipos, né, de guarda, por exemplo. Ou são esses dois aqui que a Lilian citou e... Não, são esses dois, mas é assim. Vamos lá, direitos e deveres. Nós temos inúmeros direitos e deveres espalhados no ordenamento jurídico. Mas assim, eu vou citar os principais, tá? Certo. É um dever de sustento, que é a pensão, nada mais é do que a pensão alimentícia, né? Direito e dever de convivência de ambos os pais e também de familiares. Isso a gente inclui vó, vô... De primeiro grau. Não, eu tô até anotando aqui, porque depois que essa minha cabeça. E também direito à guarda, ao cuidado, direito à educação, zelar pela saúde, zelar pelo bem-estar físico, psíquico, né? Que é o emocional da criança. Direito à comunicação, né? Um dever de cooperação. Então, assim, tudo isso engloba. Então, assim, quando chega um cliente no escritório, ele fala assim para mim, e aí, quais são os documentos que você precisa que eu trago e quais são os assuntos primordiais que a gente vai tratar? Ela conta, ela ou ele, né? Depende, ambos. Eu atendo ambos. E aí a gente vai delimitar de acordo com aquele caso concreto, porque assim, o que eu vou explicar para vocês agora é o genérico, né? Que se enquadra para a regra geral, né? Que se enquadra para qualquer caso concreto. Só que dentro do caso concreto existem as peculiaridades. Então, às vezes, tem separações semelhantes, mas não quer dizer que o que eu vou instruir ali serve para outro ex-casal, com aquela criança. Então, assim, tudo... Eu vou dar alguns exemplos depois, mais para frente, para entender melhor, né? Para ficar um pouco mais claro. Então, a pessoa chega lá, eu falei assim, ó, a primeira coisa que a gente vai ver é a respeito da guarda, do regime de convivência, que é o antigo regulamentação de visitas, que hoje não se utiliza mais visitas. Eu utilizo esse regime de convivência, porque é mais leve, né? Porque é um direito de conviver. Você, pai, você, mãe, você não está visitando. Você participa da vida, você tem os mesmos direitos de participação da vida daquela criança. E é tão importante quanto para o desenvolvimento futuro, físico, psíquico da criança. E também a parte de pensão alimentícia. Então, assim, esses 3 pontos são os focos. Fora o que não é do nosso tema, né? Que é a partilha de bens, coisas do casal. Por isso que vem as particularidades, né? Porque depois, quando chega lá, tem casais, né, que tem outras coisas que tá envolvida, que vai colocar... Sim. Por que tem as particularidades? Porque tem casais, por exemplo, ex-casais, que moram perto, então dá para fazer um regime de convivência diferente. Tem ex-casais que têm medida protetiva. Tem ex-casais que depende muito, na hora que você vai fazer o cálculo de quanto vai ser aquela pensão alimentícia para a criança, é analisado um trinômio que chama necessidade da criança. Cada criança possui as suas necessidades, cada criança é única. Já tem tanto não, eu não tô marcando porque eu vou possibilidade dos pais. Tem que ver qual é a possibilidade dos pais, capacidade econômica deles. Porque às vezes na separação a mãe ou o pai inventa, né? Porque agora vai começar natação, balé. E proporcionalidade. Mas a criança, é engraçado isso. A criança, ela tem direitos fundamentais para ter uma vida digna, para ter saúde, para ter lazer.
Então, assim, todas as despesas da criança são computadas. Todas. Aham. Exatamente todas. E a proporção, é engraçado, porque tem muitas dúvidas, né? Na hora que eu vou no Aham. escritório. A proporção, todo mundo chega lá e fala, é 50-50? Não, não é 50-50. É de acordo com as necessidades da criança, padrão de vida dela, as peculiaridades, porque tem criança que às vezes tem uma necessidade especial, precisa ir ao psicólogo, precisa frequentar um nutricionista. Então, assim, depende muito do caso concreto. É muito particular. Mas quando você Nossa. fala do 50-50, você fala dos deveres dos pais, por exemplo, 50% da mãe, 50% do pai. Isso, Ou financeiro. das despesas É das financeiras. despesas financeiras, Das sim. despesas financeiras. Então, mas aí não é 50-50 porque também tem que ver a renda de cada um. Sim, é isso. É aquele trinômio que eu falei. Necessidade da criança, possibilidade dos pais e proporcionalidade. Aí chega numa proporção. Pode ser 70-30, pode ser... E assim, o engraçado também, jurisprudencialmente, eles incluem muito aquela tempo que a pessoa que está com a criança, a guarda da criança fática, o juiz, ele considera aquele tempo de criação daquela pessoa, que é o famoso trabalho invisível não remunerado, né? Que nós mães, Sim. ou pais que estão com a criança, exercendo a guarda dela, que tá ali, cuidando, dando banho, levando e buscando para a escola. É levado em consideração? É levado em consideração. É levado em consideração. Porque eu vou que falar acontece? só uma observação. Para quem estiver precisando de uma advogada, essa daqui. Fenomenal. Não, maravilhosa. Ela não deixa passar absolutamente nada. Não que eu tenha precisado, mas eu já conheço casos da Adri trabalhando e eu sei que ela é fera. Então, procurem essa garota aqui porque vai funcionar. Agora, como você tinha falado, Lília, a respeito da guarda, existe 2 tipos de guarda. Que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral, ela é a gestão de apenas um dos genitores. Gestão que eu falo no sentido dos aspectos principais da vida de uma criança. Por exemplo, a educação, a tomada de decisão. Aquele pai que tem a tomada de decisão para saber, por exemplo, onde coloca aquele filho na escola que coloca, a respeito de alguma atitude sobre a saúde da criança. Só que essa guarda unilateral, ela é exceção. Ela não é a regra, tá? Hoje... Mas ela é unilateral, ele tem o poder de decisão, mesmo que o outro tenha todos os seus deveres sendo cumpridos. Sim, não é que ele tá ausente. Não, os pais, eles têm o chamado poder familiar, né? Ambos têm o poder familiar. Poder familiar são direitos e deveres. São vários direitos e deveres. A guarda é só a gestão daquela criança. E, geralmente, a guarda é quem passa a maior parte do tempo com a criança. Então, eu até marquei aqui, Tá? por exemplo, marcar médico, rematrícula na escola. Sim, ela faz a gestão gestão da criança. Ela tem a tomada de decisão a respeito dos aspectos primordiais de uma criança. Educação, saúde. Não que o outro seja totalmente excluído, tá? Porque vamos dar um exemplo. Hoje em dia, se você vai viajar para o exterior, independente de ter a guarda unilateral, você precisa do consentimento do outro. Outro exemplo, se você vai mudar de cidade e você tem a guarda unilateral, você precisa do consentimento do outro. Mas então, essa guarda... então, assim, continua tendo o dever e o direito, né? Ainda de exercer aquele poder familiar. Ele não foi suspenso, ele não perdeu o poder familiar, que são outras circunstâncias, né? Mas geralmente essa guarda unilateral, uma das partes geralmente não fica com a criança, com o filho? Fica. Porque se vão mudar de cidade... Não, fica. Essa aí é só a gestão. E aí a guarda compartilhada, ela é a gestão conjunta de ambos os pais. Então, assim, que escola que nós iremos colocar? A decisão dos dois. Eu acho que eu sou união conjunta, gestão conjunta. Então, assim, é a gestão que é conjunta, a tomada de decisão conjunta, entendeu? Pode haver divergência de opinião? Pode, que vai prevalecer o melhor interesse da criança.
tá? Se você pedir um suprimento judicial, vai prevalecer o melhor interesse da criança. O que é um suprimento? Se você achar que aquela decisão de quem tomou não é o melhor para a criança, você pode entrar pedindo para o juiz, demonstrando, fundamentando que aquela não é uma decisão que está favorecendo a criança. Entendi. E que outra decisão favoreceria. Entendeu? Entendi. Só que é isso, é preciso de uma análise, você precisa ter fundamento jurídico para conseguir esse pedido, né? Porque nem sempre a divergência de opinião que uma é melhor que a outra, né? Às vezes ambas são e um só tá querendo que faça e tem que chegar num acordo a respeito disso. Então, se não está prejudicando a criança, não tem o porquê. Na sua opinião, dessas duas, tem uma que seja mais benéfica para a criança? A guarda compartilhada, com certeza. Porque é a regra, né? É a regra. Se você for no judiciário, ele com certeza vai dar a regra compartilhada. Mas num acordo, você pode falar, vou deixar como guarda unilateral. E também a guarda unilateral é em alguns casos, mas são casos excepcionais. E aí, independente da guarda não tem nada a ver com o regime de convivência, aí que a gente chega. Era isso que eu queria saber, a diferença não tem deles. nada a ver com o regime de convivência. Muita gente confunde, fala, eu vou ter a guarda, então eu não tenho autonomia nenhuma sobre o meu filho. Eu perdi meu filho. Essa é a sensação que as pessoas têm, de distanciamento, de não participação na vida do filho. Não. Independente da guarda, tem que ser feito um regime de convivência. Então são coisas diferentes. É o que melhor favoreça a criança. E depende muito da rotina do filho, da rotina do pai, da rotina da mãe. Pra você ver que interessante, a guarda compartilhada pode ser exercida em cidades diferentes. Você pode morar em São Paulo e o outro aqui em Rio Preto. Hoje é perfeitamente viável por causa da tecnologia, Porque a guarda, estamos falando de gestão das decisões. Isso. Regime de convivência, outra coisa. É outra coisa. O meu horário de sair dá certo para pegar, o teu horário de dar certo para levar, isso é o regime de convivência. Isso é o regime. Muita gente confunde também guarda compartilhada com guarda alternada. Na verdade, a guarda alternada, ela não existe na legislação. Que seria? Que seria alternar. Um dia um, outro dia outro. O meu eu tô fora da lei. Mas isso... Maravilhosa. Mas isso não impede que você não estipule desse jeito no regime de convivência. E assim, o interessante da guarda compartilhada é que, independente da tomada de decisões ser compartilhada, a guarda é compartilhada. Tem que fixar um lar de referência na guarda compartilhada. Por exemplo, eu me divorciei hoje do meu marido. Vai ficar comigo, meu filho. Vamos estipular a guarda compartilhada, mas com residência, lar de referência, residência fixa para a mãe. Isso vai no papel. Isso vai no papel. Então, a pessoa que fixa o lar de referência, geralmente é a pessoa que o filho, o lar de referência, né? Que o filho passa a maior parte do tempo. Inclusive, então, se precisa fazer... Aí o outro que não tem o lar de referência, que tem a obrigação de passar, de pagar pensão alimentícia. Era isso que eu ia perguntar. também ia chegar nessa parte. Então, quem ficou estipulado de lar de referência é o que recebe o dinheiro. Mas e quando acontece assim, de tudo é dividido? A parte financeira mesmo? Isso pode ser feito num acordo. Eu achei que isso que era o compartilhado. Não. Uma coisa é dinheiro, outra coisa é ver a criança. Então, assim... Não, mas é interessante isso. Olha só, gente, prestem atenção. Não só mulheres, eu sei que a gente tá aqui, na defesa das mulheres, né? Mas, assim, é muito, muito importante essa parte. Não, e até para os homens saberem também, né? O que realmente está sendo cobrado ou sendo falado para ele cumprir, que realmente é real, é assim que funciona. Não é só porque aquela mãe ou aquela mulher quer que seja assim, ou porque a advogada é mulher. Nossa, tá defendendo ela, né? Talvez você escute algumas coisas assim. Então, retornando, é assim, a gente delimita a guarda, se vai ser unilateral
ou compartilhada, e a compartilhada vendo de quem vai ser o lar de referência. E aí, quem não exerceu o lar referência tem a obrigação de pagar alimentos. E aí, o próximo tópico, por exemplo, seria o regime de convivência. O regime de convivência nada mais assim, delimitar qual dia que vai ficar com o pai, qual dia que vai ficar com a mãe, como que vai ser o aniversário. Então, assim, é muito importante saber o que os pais desejam, qual é a rotina deles e qual é a rotina da criança. Muitas vezes a gente coloca assim, tem pernoite, às vezes com o pai e com a mãe para poder dividir. Entendeu? Mora com a mãe, mas tem 2 pernoites com o pai durante a semana, por exemplo. Ou mora com o pai e a mãe vê a cada 15. Então, assim, depende muito de cada caso concreto. Então, assim, na época das férias, o que vai ser feito? Geralmente, isso tem um acordo, tá? Quanto a essa parte. Vai ter videochamada durante a semana, porque aquela pessoa trabalha num horário que não consegue ter a pernoite. Pode fazer uma videochamada, se assim for o que ele desejar ou ela desejar. Como que vai ser... Datas comemorativas. Datas comemorativas. Pode estipular já os feriados. O que eu costumo fazer muito, tem muita gente que deixa livre, tá? Não sou contra deixar livre. Só que nunca vi não dar problema, tá? Nunca vi não dar problema. Não, e eu tô achando aqui um absurdo as pessoas terem que decidir isso. Nunca vi não dar problema. Porque o que acontece? Um absurdo, porque pra mim é tudo tão natural, assim. Sim. Assim, você tem um livre-arbítrio. Tem que deixar num papel, gente. O aniversário é meu, tá? Os pais têm livre-arbítrio de fazer diferente do que tá no papel, tá? Só que em caso de divergência, o que vale é o papel. Por isso que é interessante formalizar, porque geralmente há divergência. Então, tá? Não, deixa eu só falar. É que eu sei que esse assunto é muito interessante pra você, mas assim, é até importante. Esse é meu comentário. Porque assim, que nem Dali, deu super certo, é um caso de sucesso, que bom, amém. Só que assim, a gente tem que pensar também num futuro de entrar uma outra pessoa na relação. Porque aí eu acho que aí começa o maior problema. Você não sei se você vê isso. Sim, eu vejo. Porque aí, Por isso que às vezes o papel é importante, não só para os dois ali, né, para o ex-casal. Sim. E geralmente quando é natural, né? Porque as pessoas elas seguem a sua vida, novos relacionamentos. Sim. E assim, a criança acaba convivendo também com ambas as famílias e tem valores diferentes, opiniões diferentes. Sim. E nem sempre é a mesma da outra casa, né? Então, assim, tem muito isso. E é engraçado. Agora é um outro assunto, mas assim, só jogando aqui no... Porque jogando na faísca. Colocando lenha na fogueira. Acontece muito a tal da alienação parental. Eu tinha notado sobre isso também. Resumindo, o que é alienação parental? Assim, bem... Eu coloquei aqui características e medidas. Bem resumindo. É qualquer conduta negativa que afeta as relações com o outro genitor. Um exemplo. Então, assim, você proibir aquele direito de convivência. Porque o pai começou a namorar, então por birra não vai ver. É o direito de visita deles, vou criar entraves para isso. Você desqualificar aquela pessoa. E colocar a criança contra. Também. Porque uma coisa é você pegar a criança, sair e ele não te encontrar. Outra coisa é você ficar manipulando a criança e até ao ponto da criança falar, não quero ir. É uma conduta negativa que prejudica os laços afetivos. Então, qualquer conduta negativa que prejudica aquele laço afetivo é alienação parental. E aí tem uma série de consequências. Então, mas e se no caso o outro uma das consequências tem... até inverter a guarda no lateral se tiver. Tá? Então. Uma das consequências pode ser advertência, multa. Ter acompanhamento psicológico. Então, assim, tem uma série de consequências. Até diminuição do regime de convivência. Só que a alienação parental, ela é todo um processo, tá? Às vezes é dentro da discussão daquele, às vezes é paralelo. Porque é feito, às vezes, um estudo social, precisa ter prova. Então. Entendeu? Então, assim, não é
uma conduta Uhum. que vai caracterizar, mas assim, geralmente não é. Uhum. Geralmente é uma sequência de condutas, Mas né? olha só, vamos supor que o pai, vamos colocar que é um caso, não é ficção, tá, gente? Mas então tá, o ex-casal tá aqui, a mãe começa a falar mal do pai pro filho. E, obviamente, que olhando assim, a gente fala, não é o correto, mas aquele pai realmente faz tudo aquilo que a mãe tá falando. Como ela deve agir nesse caso, assim, proceder? Então, é por isso que ela tem que entrar com uma alienação parental. Ela tem que alegar, declarar alienação parental. Porque, de uma certa forma, está prejudicando aquela criança. Então, assim, é preciso ser tomada uma decisão e ter feito um estudo psicossocial para saber o quanto que está afetando aquela criança. Isso até, por exemplo, se quando vai para casa do outro, não é um ambiente legal, é exposto a festas, é exposto a, vamos supor, bebidas, algumas coisas, tudo isso também ou não? Então, mas assim, tá colocando a criança em risco? Ou é simplesmente porque eu não gosto de sertanejo? Então, assim, tem que avaliar, porque às vezes não tá. Só é um gosto meu. Só são divergências de condutas, de valores. Sim. Uhum. Ou se Às não, vezes assim, não está. o pai, porque eu escuto muito de casais separados, que aí o filho vai pra casa do pai, chega lá, o pai deixa com os avós. E ele sai pra passear. Mas não tem problema, porque assim, a criança, ela tem direito também ao convívio com os familiares. Uhum. Com a família extensa, né, que é os avós. Então, assim, Tudo bem. tudo bem. Sabe o que eu penso? Por exemplo, de tudo que a gente falou, não tô vendo nenhuma quase exceção até agora, se as pessoas não pensarem que, se fosse um casamento ainda, da mesma forma estaria acontecendo aquilo. Da mesma forma, eu sairia com o pai e a criança, às vezes, um sábado ficaria com os avós pra mim poder ir num lugar com o pai. Sim. Então, assim, sabe, assim, eu acho que a maior questão, igual a Daya falou, mas no futuro pode vir o papel. Mas no futuro, por exemplo, falar mal da criança. Gente, eu já tive momentos que eu tive que... nós dois tivemos que conversar e na frente dela tá sorriso, tá tudo. Normal. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade são os adultos estarem passando por problemas psicológicos e aí começam a regredir e lidar como crianças. Aí ficam no mesmo nível do filho. Porque, assim, tem coisas que pra mim é a mesma coisa. Se estivesse dentro de casa, um quer que dá açúcar, o outro não quer dar. Um quer que usa rosa, o outro não quer dar. Gente, é os mesmos conflitos. A diferença é que tá... Então, assim, tem que saber separar homem e mulher e pai e mãe. Então, as pessoas levam muito o homem e mulher pro pai e pra mãe. Aí vira uma briga mesmo. Porque, assim, eu vou decidir quem vai... O final de semana, eu não sei, eu sei o que eu vou fazer no próximo feriado, sabe? Assim, uma coisa... O grande problema realmente é isso que você falou. Vira uma briga entre o ex-casal e esquece da relação pai e mãe. Da relação pai e mãe. Uhum. E é o que eu comentei com vocês, né? Não quer dizer que não deu certo como casal, que não vai dar certo como pais. Não pode ser pais brilhantes Sim. com seu filho. Então, assim, a gente sempre busca orientar para priorizar a criança. Porque é uma criança que tudo que você fizer, ela tem reflexo no futuro. Com certeza. Mas é o que Entendeu? a gente falou, é o moral, psicológico, é o emocional mesmo. Assim, uma coisa engraçada que você estava falando aqui agora, de deixar com os avós. Já veio casos no escritório, olha, o pai não convive direito com o filho, ou assim, não quer buscar o filho, não busca, não quer saber, tá no papel, não quer saber. Tem alguma coisa que eu posso fazer para obrigar ele a conviver com essa criança? Existe uma multa que a gente pode impor no caso de descumprimento daquele regime que está fixado, aquele regime de convivência. É pecúnia, dói no bolso. Mas vai trazer amor? Exatamente. Aí a pessoa pergunta assim para mim, eu tenho como obrigar ele a amar aquela criança? Engraçado, tem uma decisão Eu penso que se isso acontecer, assim, vou falar, se acontece comigo, eu penso que é a minha responsabilidade isso não refletir na criança. Sim. Eu vou suprir, eu não sei, até nem se eu tô pensando certa, mas eu iria suprir a ausência, eu iria fazer alguma coisa, mas jamais forçar o outro. Só que aí eu vou resumir isso daí da abandono afetivo, tá? E aí eu vou resumir uma decisão brilhante do
do STJ, né? Que ela falou assim, era uma ministra, ela falou assim, amor é faculdade, dever de cuidado é obrigação. Então, às vezes, aquele abandono afetivo não vai te trazer amor, mas ela pode te gerar uma indenização de dano moral. Só que você não pode obrigar a dar amor. Sim. Entendeu? Ai, que então, difícil, assim, meu Deus do céu. é difícil. Ó, vamos falar de um assunto que eu acho que muita gente tem dúvida, que foi o que a gente tava, acho que chegou a comentar, né? A pensão, ela não é 50%. Como que é o cálculo? E tem muita gente que chega lá na hora de querer saber sobre a pensão alimentícia. É muito comum nas redes sociais tá assim, é 30%, Sim, né? Vocês já escutaram falar? Tá até aqui, eu queria saber se esse 30% é verídico. Leandro, deixa eu te falar uma coisa. É real. Não, gente, não é 30%. Isso daí não... É mais. Não! Não há um valor, assim, específico. Tem que ser isso, entendeu? Aí eu volto naquele trinômio. Então... E aí, aquele trinômio lá é feito toda a necessidade da criança, é feito toda uma planilha de despesas daquela criança. Sim. Aí é analisado a capacidade econômica da pessoa que vai pagar a pensão alimentícia. E depois de estipulado a casa, a residência, né? Aí o outro vai pagar. Isso. E aí, chega num valor. Ali tá anotando. Tô anotando. Peraí, planilha. Planilha é comigo, adoro. E aí a pessoa pergunta assim, mas aí é sobre o quê? É porcentagem? É sobre o quê? Aí o que acontece? Tem gente que é servidor, o servidor tem servidor público, tem a pessoa que trabalha autônomo, né? E tem a pessoa que trabalha com carteira assinada. CLT. Então, as pessoas que são autônomas, geralmente a gente trabalha, geralmente fixado sobre o salário mínimo. Então, assim, é uma porcentagem sobre o salário mínimo. Por exemplo, quer dar um exemplo? Aquela criança tem um gasto de 10 mil reais no mês. Não vai ficar 50-50, tá? Assim, vamos colocar que o pai tem condições de contribuir, já vinha contribuindo. Tem muito isso, tá, gente? Quando o pai e a mãe chegam ali para divorciar, como que era a divisão entre vocês em casa? Ele pagava tudo. Por exemplo, ela pagava tudo. Então, assim, tem condições de quase contribuir com 100%. Sim. Então, a gente vê aquele valor lá e vai colocar. Quantos salários mínimos? Até Por porque, exemplo, às vezes, a mãe nem trabalha. Ela não tem uma renda. E, às vezes, dependendo da necessidade... de pensão, não tem a mãe. Não, eu tô anotada aqui, eu quero saber. E, às vezes, a mãe precisa de uma rede de apoio, porque ela precisa trabalhar. Só que ela não tem aquela mesma oportunidade, vamos dizer, porque é aquilo que eu tô te falando, ela também tem aquele trabalho invisível, que é cuidar da criança, né? Sim. E isso detém tempo. Enquanto o outro, esse tempo do cuidar da criança, o outro tá fazendo alguma atividade laborativa, tá ganhando, né? E esse trabalho de cuidar da criança é um trabalho não remunerado. Então, assim, por isso que isso é levado em consideração. A pessoa que está com a criança, às vezes, não que ela vá contribuir menos. Tem muito disso, né? Eu pago quase tudo dessa criança, desse adolescente. Mas, poxa... E todo o trabalho. E todo o tempo exercido para zelar para essa criança. Essa criança, ela tá em formação, seu estado emocional. Sim. Você tá zelando por ela, físico, emocional, tá ali dando criação para ela, levando ela para a escola, buscando, fazendo toda a outra parte, né? Não só a parte financeira. E vamos concordar que às vezes a gente faz umas despesas ali e elas vão alterando conforme a criança, o desenvolvimento da criança. Sim. E vão mudando. Então, assim, quando eu vou calcular lá no escritório essas despesas, eu não levo em consideração apenas a despesa daquela criança naquele momento.
A gente faz toda uma análise, porque as despesas não são suprimidas, elas são substituídas no decorrer do desenvolvimento da criança. Então, Sim. elas são alteradas. Não quer dizer que ela não vai ter... hoje ela está numa creche, amanhã ela vai estar numa escola. Aí hoje ela não faz hoje ela não faz o balé, mas ela pode vir a fazer uma atividade extracurricular. E hoje ela não precisa de fonoaudióloga, mas ela pode precisar. Sim. Pode descobrir alguma coisa no meio do caminho que ela precise necessariamente desse profissional. Outra coisa que eu escuto muito é assim, quando acontece essa separação, o pai geralmente, a gente tá dando esse exemplo, mas assim, o pai geralmente é o responsável pela pensão. Nesse caso, muitas vezes, o padrão de vida dessa criança cai. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo, porque quem tá saindo ali e que tem que pagar a pensão fala, não tenho condições, isso e aquilo. Como que funciona nesse caso? Porque às vezes ele é autônomo e ele tem uma renda que não tem como comprovar, por exemplo. Então, esse ponto é muito interessante, tá? Vou concluir o que eu comecei ali, aí depois... Tá. Porque eu falei que quando a pessoa é autônoma é sobre o salário mínimo. Quando ela não é autônoma, o servidor público, a pessoa com carteira assinada, que ela tem aquele valor todo mês habitual, né? Que tem como comprovar aquilo, é sobre os rendimentos líquidos dela. E aí é inserido a porcentagem sobre aqueles rendimentos líquidos e só tira os descontos obrigatórios, que geralmente é contribuição previdenciária, imposto de renda, alguma verba indenizatória. O resto tudo entra para ser descontado, que é 13º, férias, toda essa outra parte. Então, que nem se voltando à sua pergunta de agora. Como que eu vou saber? Porque o autônomo, você não sabe a renda dela fixa, é variável, né? Só que tá aí. Como a gente vê isso? Porque, assim, cada família tem um padrão de vida, né? Sim. Então, antes deles divorciarem, já tem as provas do padrão de vida. A gente usa muito uma coisa, às vezes, que chama teoria da aparência. Tá? Então, assim, e tem como, hoje em dia, a gente fazer buscas patrimoniais. E até com essa teoria da aparência, descobrir que aquilo que aquela pessoa trouxe ao processo, falando que é a renda dela, realmente não é aquilo. Está camuflado. Porque é natural as pessoas quererem camuflarem para ficar com uma obrigação menor. Menor, exato. Porque tem medo, né? Sim. De às vezes não conseguir. Só que se você não conseguir pagar aquela contribuição, aquela pensão alimentícia, você tem meios de fazer uma revisão. Existe a revisional de alimentos. Vocês veem que é muito... Muitas variáveis. Muitas variáveis, são muitos temas, assim. Por isso que é bom procurar um especialista. Claro. Porque, assim, o especialista, ele vai sentar com você e ele não vai fazer você fazer um acordo ruim. Acontece muito no escritório, muito, da pessoa chegar assim, fiz um acordo esse ano. E não tá bom. E agora não dá mais para manter. E aí esse acordo tá ruim e nada disso daqui, esse dinheiro que eu aceitei, eu não pensei direito na hora de assinar. É sempre assim, não pensei direito na hora de assinar. Porque eu queria me desfazer dessa situação. Aí você chega para um escritório que é especialista em direito de família, ele vai prever os futuros problemas para você, porque ele está condicionado a isso. Então, assim, ele vai fazer pormenorizado aquele acordo. Hoje em dia tem até acordo para você fazer de maneira gradativa, gente. Regime de convivência gradativo, pensão gradativa. Então, assim, uma pessoa que às vezes tem aquele conhecimento para falar assim, é uma situação difícil, é uma situação desafiadora? Mas eu tô aqui para amenizar o teu problema.
Então, vamos ver o que realmente é interessante no seu caso concreto, sabe? E aí, a gente faz toda essa pesquisa, que a Canela falou, pesquisa de bens, peço para trazer todos os comprovantes de gasto, vejo como que funciona já a convivência da criança, Então, sabe? Então, assim, a gente tá ali para minimizar mesmo. A grosso modo, faz a planilhinha, coloca tudo que tem fixo da criança, uma previsão do que pode vir, ó, já tá previsto que agora nas férias tem uma colônia, então já gasta mais alguma coisa. Farmácia. Tudo. A gente é colocado E aí, tudo. o percentual divide. É moradia. Um consegue pagar tanto, de acordo com o que ele recebe, e você vai ficar responsável por tanto. 70% é teu, porque dentro da tua renda dá, e você tem que chegar no 100%. Sim. Tem que chegar em todas as despesas, suprir todas as despesas. Tem. Pode ser que a mulher vai ficar com 70 e outra ficar com 30, e pode ser o contrário, porque vai depender do quanto ganha. Sim. E aí, além disso, pode ser que não tenha um acordo, tá? Entre as pessoas. E aí vai pro litigioso. E aí ele que vai decidir de acordo com as provas que ambos apresentarem. Porque assim, muito se diz do tal do 30% que a gente tava comentando aqui. É muito famoso. Mas esse 30%. assim, eu vendo a minha realidade hoje, por exemplo. Lógico que eu tenho os meus momentos com meu marido, ok, né? As minhas filhas podem ficar com os avós. Mas assim, a grande maioria dos nossos passeios, dos nossos gastos ali, é envolvendo as filhas, né? As nossas filhas, no caso. Porque os passeios geralmente são pra elas, né? Você vai viajar, é pra elas, né? Então, 30%, eu não sei como que eu até brinquei assim, então é mais. Porque se a gente colocar na ponta do lápis... Sim. Da onde surgiu os 30%, tá? Isso daí, jurisprudencialmente, as pessoas que não têm condição econômica, tá? É fixado os 30% sobre o salário mínimo. É tipo, a jurisprudência cria um mínimo. Pra criança, pra ela ter uma vida digna, sabe? Ah, sim. Então, assim, é daí que veio os 30%. Muitos juízes usam esses 30% sobre a renda do pai, que às vezes acaba tornando um valor até vultuoso. Pode usar? Pode. Se a criança necessitar daquele tanto, ok. Eu tive uma dúvida. Então, assim, pode ser usado. Só que o que vai ser realmente analisado são as provas que vai trazer. Entendi. Até num acordo, tá? Porque assim, aí traz lá e vê a renda, é feita essas pesquisas. No judiciário, ele pede muito, o juiz, essas pesquisas. E ele também pede os extratos do cartão de crédito, extrato bancário, além do que o advogado já anexou no processo, para comprovar a renda daquela pessoa. Então, assim, se tem bens... Então, tudo isso é analisado. Se aquela pessoa frequenta bons lugares, se ela viaja. Hoje em dia tá muito, assim, rede social, né? Eu tinha perguntado sobre isso. Se é verdade que utilizam a rede social. Muita gente utiliza. Muita gente coloca lá o Prolabore. Empresário, por exemplo. Ganha o Prolabore. E o Prolabore a gente sabe que geralmente é com base no salário mínimo, né? Coloca lá o Prolabore. E essa é a minha renda. E o empresário, a gente não sabe uma renda ao certo deles, né? Então, é feita toda essa pesquisa. Agora no inverno ele foi no Chile, que todo mundo tava lá. E também essa teoria da aparência. Aí, com isso, é comprovado... A minha dúvida... mais ou menos o montante... A real condição da pessoa. A real condição da pessoa. E o montante que talvez o juiz fale assim... Sim, essa pessoa tem condição de contribuir com esse valor X. Se ele não tiver, ele que demonstre. Era isso, entendeu? A demonstração. Por exemplo, o casal tem um imóvel. Aí vai se separar. Uma pessoa vai ficar no imóvel com as crianças. Aí esse outro vai pagar aluguel, por exemplo. Então, no que ele tem todas as despesas da criança, mas ele vai começar a ter uma despesa que ele também não tinha até então. Aí é levado em consideração. Na verdade, a moradia, ela entra como despesa da criança.
Aí, para isso, às vezes é analisado. Quantas pessoas moram dentro daquela casa? A cota parte da criança é qual? Entendeu? Mais Como ou menos. assim? Repete. Não, por exemplo, o aluguel é R$1.000 e mora a mãe e a criança. Qual é a cota parte da criança? R$500. Só que a moradia não inclui só o aluguel. Água, força, gás, algum gasto com manutenção, tem piscina, piscineiro. Então, assim, é uma série de Tudo coisas. isso é levado em Só que consideração. tudo isso é levado em consideração. Só que também você tem que observar, não menos que importante, o padrão de vida daquela família. Então, assim, tem família que não tem condição de colocar a seu filho numa escola particular. Então, nunca teve. Então, assim, não tem como você ir lá agora, depois que você divorciou, e falou, não, eu quero que ele pague uma escola particular. Então, todo... Eu volto de novo naquele trinômio, entendeu? Mas eu acho que até ali quer dizer assim, ó. A casa é deles, né? É uma casa própria. Só que quem saiu da casa vai ter que pagar aluguel. Quem saiu da casa. Ah, tá. Vamos supor assim, vamos supor a Daia de exemplo. Aí ela se separa, daí ela fica, tá, daí ela sai, daí o Leandro fala assim, mas vai, pelos gastos, tal, teria que estar tanto, mas agora eu tenho despesas, porque eu vou morar de aluguel, tal. Entendi. Entendeu? Aí como que ele vai suprir? As crianças tinham um nível, mas ele também vai aumentar as despesas. Não, tudo bem. Na verdade, o que acontece? Se a casa é dos dois, eu não vou chegar a falar a parte minuciosa sobre a partilha dos bens, tá? Sim. Porque tem uma série de peculiaridades. Nós estamos adentrando em outro tema. Tá? Podcast. Mas assim, a casa, por exemplo, da Day e do marido dela. Eles divorciaram metade de cada um. Se eles forem casados no regime de comunhão parcial, não vou entrar, tá? Vamos supor que seja. Vamos supor que seja adquirir essa casa durante a constância do casamento. Metade dessa casa ficou para o marido dela. Metade dela, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Ele tem direito a metade do aluguel, por exemplo. Só que, olha que interessante. A gente tem como que estipular no acordo, na pensão, ou no momento ali de fazer pensão alimentícia, que aquela parte, às vezes, é considerado como a despesa de moradia, por exemplo. Das crianças. Das crianças. Como uma parte de aluguel. Tem como pedir isso. Só que um pai tem que continuar contribuindo com as outras coisas, porque criança também não é só moradia, né? Independente dele pagar o aluguel dele. Então, só que aí tem mais um detalhe, gente. A gente vai ficar até... Não, pode perguntar. Vamos lá. Perguntar. Porque essa mãe, essa esposa, a pessoa que ficou na casa, ela não trabalha, nunca trabalhou. Ela tem direito a uma pensão também? Tem, amor. Mas aí é a parte do divórcio. Tá. Aí é outro podcast 2. Não, mas eu tô falando isso por quê? Por causa das despesas que essa pessoa que sair vai ter. E que daí vai influenciar Além do aluguel. quanto ele vai poder pagar. Aí tá relacionado com o divórcio, tá? Que nós temos divórcio, esse é divórcio para ex-cônjuge. Então, assim, pode ter alimentos, que geralmente são transitórios, pode ter a pensão alimentícia e também pode ter os alimentos compensatórios, que é uma outra coisa. Que é quando diminui o padrão de vida daquela pessoa. E os alimentos também, que é a pensão alimentícia para ex-cônjuges, para a sobrevivência, né? Daquela pessoa. Então, assim, até que ela entre no mercado de trabalho. Mas isso daí é tema para o divórcio. E até que idade é a pensão? Aquela questão de criança tá estudando, entrou na faculdade, gente que fala assim, completou 18 anos, acabou, né? Sim. Não tenho que pagar mais pensão. Gente, não é automático, tá? Não é, você tem que entrar com pedido de exoneração de alimentos, que chama. Só que se aquele filho, ele tiver ainda fazendo faculdade e precisar da ajuda, ele vai conseguir ainda ter a pensão alimentícia. Então, geralmente vai até uns 24 anos.
Olha. E se a criança nunca parar de estudar? Terminou uma faculdade e começou outra. Mas aí, deixa eu te falar. E aí o pai tem condições de argumentar ali, falando, ó, agora ele tem condições plenas de trabalhar. Tá? Então, assim, tudo depende do que você vai argumentar, né? Entendi. Eu anotei uma pergunta aqui, que é o seguinte, já vi acontecer também. A criança tal da guarda compartilhada, acho que não é guarda compartilhada, é regime de convivência, né? Que fica aqui, outro dia na casa da mãe, outro dia na casa do pai, enfim. É, regime de convivência. A criança não quer ir para casa do pai ou para casa da mãe. Como lidar com essa situação? Tem muito isso. Muito. O pai ou a mãe que tiver com essa criança, ela tem que cooperar. No sentido, não, você tem que ir com seu pai, com sua mãe. É um direito de convivência, por mais que você queira ficar aqui. Tem, assim, que induzir essa criança. Cooperar é uma palavra ótima. Com ela. É o que eu falei, lembra? Um dos deveres, né? Então, dever de cooperação, eu de comunicação. Vi um caso até na internet e como era vídeo, né? A criança, acho que ela tinha uns 4 aninhos. E ela grudava, assim, na mãe e não queria ir. É porque, Dai, é natural. Às vezes a criança tem mais convivência com um dos pais. Sim. E é aquele apego. Às vezes é só no momento daquela ruptura. E depois tá tudo bem. Quando chega lá. Então, assim, é aquilo que eu te falo. Não colocando, você não sabendo que a criança está em uma situação de risco, ok, é um direito da outra pessoa conviver. Tá? E aí, se por um acaso você começar a ter provas que há entraves de que aquela outra pessoa tá criando aquela situação para fazer com que a outra não vá conviver com o outro, a gente retorna naquele tema, alienação parental. Eu faria 2 observações. Tá? Uma, essa criança não está querendo ir, ela estava indo um tempo, ela não está querendo ir, então eu investigaria, né, o que está acontecendo naquela casa, o tempo que ela está lá. Ou se acabou de acontecer a separação e ela não está indo, entraria por uma colaboração, porque ela tem mãe e pai, então é fundamental, né, os dois entenderem que a criança precisa dos dois, para a vida, não é para aquele momento. Então, voltamos de novo, né, na separação de homem e mulher e de pai e mãe. Isso, então, para que eu vou achar bonito e me sentir melhor e ela não quer ir com você? Não, ela não quer, então ela não vai. Vai ficar mais difícil pra mim, porque a carga vai ficar mais difícil, as responsabilidades vão ficar mais difíceis. As consequências no emocional dessa criança vai ficar, porque é comprovado o quanto afeta emocionalmente a ausência tanto da mãe quanto do pai, das duas partes. Então não tem vantagem nenhuma, não tem ponto positivo nenhum. É somente ir pro lado... Só negativo. Então é somente ir pro lado da colaboração mesmo. A não ser que esteja acontecendo alguma motivação séria. Investigar. Tá acontecendo alguma coisa? Né? O porquê que ela não tá indo? É só porque a educação é diferente? Porque acontece isso, por exemplo, eu escuto da minha filha, então eu quero ir lá pro meu pai, que hora que eu vou pro meu pai? Então eu quero ir agora, mas por quê? Porque eu acabei de dar bronca. Porque eu acabei de tirar alguma coisa, então é normal. Ela tem que aprender a conviver com as realidades diversas. Exato. Ela tem que aprender. Isso daí não vai fazer mal pra ela. Não. Existe a possibilidade dessa criança falar, eu não quero, e, sei lá, em uma audiência, nem sei se existe isso. E aí ficar determinado, então, que essa criança não vai para casa do outro. Não. Só num caso extremo. A não ser que haja um justo motivo. Tá. Ou se for um acordo ali entre as partes que não esteja no papel. Eles podem, assim, até conversar. Hoje eu combinei de fazer tal coisa. Vamos trocar o fim de semana? Acontece muito isso. Eu tenho um evento que eu gostaria de levar meu filho. É no seu fim de semana. Mas no próximo eu não posso. Tem algum problema se eu ficar nos dois e você ver durante a semana? Tudo é questão de diálogo. Gente, sabe o que eu penso? É maravilhoso. Gente, são civis, né? A gente é civilizado. Nossa, não é possível. Tem coisa que não é da minha cabeça. Não, mas não tem jeito. E tudo que é real, né? Existe, mas assim... A Adri falou que não é um caso que não dá problema.
problema. Não, muito, porque assim, geralmente, eu vou ser bem sincera, tá? Dói um pouco no bolso das pessoas pagar a pensão alimentícia. Ou assim, não conviver do jeito que gostaria que convivesse. Ou aquela frustração, poderia ter dado certo e não deu. É natural, gente. Na vida a gente tem dificuldades em todos os aspectos, até no próprio casamento. Sim. Quem tá no próprio casamento. Então, assim, já que não teve outra alternativa, não deu certo o casal. Sim. Aquelas pessoas merecem seguir outros caminhos. Sim. Merecem. A gente não pode pensar só no filho. A gente tem que pensar em nós. Claro. Então, Até porque assim, às algumas vezes, outras pensando em consequências- nós conseguimos dar o melhor para os nossos filhos. Com certeza. Sim. Entendeu? Então, assim, o filho só tem a ganhar também. Uhum. É que muitas vezes essa situação é tão dolorosa, mais para uns do que para o outro, muitas das vezes, que a gente não consegue enxergar. A gente tá ali naquele momento de insegurança, de tristeza. Não deixa de ser uma fase de luto que a pessoa passa. Sim. Entendeu? De insegurança. É uma mudança. Toda mudança assusta. Né? Dá medo, né? Dá medo. E você, Então, enquanto assim- especialista, pode de fora tá olhando e falar assim, gente, se tivesse um auxílio, né, de um psicólogo, É muito mas interessante. você pode? Você consegue dar essa indicação, falar, você pode ter essa autonomia enquanto advogada? Consigo, eu posso Intervir falar, nesse momento? posso. Eu acho muito interessante ter auxílio de psicólogo se a pessoa realmente deseja ter Aham. um auxílio de Mas você, analisando de fora a situação e vendo que tá sendo uma coisa de ego das duas partes, que tá refletindo na criança, na separação, no regime de convivência, em tudo. Você pode? Posso. Pode. Não é ilegal. Não, eu você tem que posso. se calar e ficar. Não, você pode falar, Não, a gente tá lá pra solucionar da melhor forma, né? Aham. Então, se a gente pode fazer indicação de outros profissionais para ajudar naquele caso concreto, Uhum. com certeza. E eles também podem procurar a livre gosto, Sim. né? Uhum. Porque às vezes vão falar, talvez ela vai ter influência com aquela psicóloga porque ela indicou. Ok, você tem livre Uhum. autonomia para escolher o profissional que você desejar, só que eu acho que vai só acrescentar. Só acrescentar. Com certeza. Só vai beneficiar. E acontece casos da pessoa chegar lá e falar, eu quero me separar, não tenho nenhuma dúvida, eu tenho certeza que é isso que eu quero. E aí, depois de uma conversa com você mesma, ela desistir. Assim, é difícil, tá? Assim, muitas pessoas que procuram, primeiramente, como uma orientação, ela ainda está na dúvida. Ainda é uma zona de dúvida e ela só quer saber quais são os direitos e os deveres, o que aconteceria, o que modificaria. Ela vai lá e você percebe que ainda não aconteceu nada tão grave, simplesmente está uma fase ruim do casamento. Uhum. E assim, é engraçado falar isso para vocês agora. A maioria dos casos, não é, claro que 100%, mas assim, vamos pôr 70%. É a fase onde vêm os filhos. Da gravidez até os 3 anos de idade, 3 e pouco, 4. Porque é uma fase de mudanças para o casal, né? E eu falo que o primeiro ano é o pior ainda. É uma fase muito, assim, nova. Sim. Principalmente se a pessoa tem o primeiro filho, se é o primeiro filho. Sim. Muitos acontecem com o segundo, porque aí precisa de uma dedicação maior, às vezes uma ajuda maior do outro, se você não tem uma rede de apoio. Então, assim, acontece. E as pessoas, às vezes, não conseguem superar. Esperar passar essa fase, ou né? esperar passar essa fase. É uma fase difícil. É. Às vezes, a mulher fica com uma autoestima baixa. Então, assim, ela não tá bem consigo mesma, então ela não consegue estar bem com o casal. O homem tem saudade daqueles momentos de casais que às vezes tem, não é que não tem. Mas agora
tem uma prioridade ali, né? sim. Não é no horário que quer mais. Assim, vamos sair agora. Na hora que dá. Porque a gente tem tudo, né? Aquele cronograma, a vida gira em torno altera ali demais, daquele né? ser novo que Então, chegou, assim, né? se você às vezes não... Até quem tem, né? Se você não tem um bom diálogo, não tem amor ali, às vezes tem amor, só que às vezes não tá com o psicológico, por isso que é bom, às vezes, tentar uma terapia, ver o que pode mudar, melhorar. Muitas pessoas que me procuraram reataram, tá? Reataram. Mesmo Só que... após a separação? Não. Não, eu conheço, tá? Teve casos. Eu também conheço. Mas é difícil. Conheço um caso. Mas teve, até voltou pra mim e falou assim: ai, doutora, e agora? Como é que faz? Tem como desfazer aquele divórcio? Meu Deus, ai, que situação. Eu falei, casa de novo. Casa de novo. Casa de novo. Não tem como desfazer, já foi transitado em julgado, já passou. Se tivesse com o processo em andamento, poderia fazer desistência ou... Mas se já finalizou tudo. Casa já tinha de pensão para as crianças, já tudo. Passou um tempo, passou um tempo, nem muito tempo, tá? Descobriram que os dois realmente se gostavam, queriam permanecer juntos. E agora? Casa de novo, me chama. Me chama pra festa. Então, assim, é o que eu falei. É assim, é muito peculiar cada caso. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu sei tudo o que eu quero. O que é melhor pra mim. Vai ser assim, 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 assim. Aí eu pergunto pra pessoa, não, mas me conta um pouco sobre você, o que aconteceu, sobre a sua rotina, sobre o seu ex-parceiro, ou ainda é teu parceiro, sobre os seus filhos. Eu quero entender um pouco melhor da sua situação. A gente tem que ter muita empatia, sabe? Eu falo que a advogada de família é um pouco psicóloga. Eu até brinco. E aí, através disso, às vezes a pessoa fala, nossa... Vai vendo outras coisas que ela não estava vendo, outras né? coisas que não estava ao alcance, no conhecimento dela. Então, às vezes, até muda de opinião, mas é difícil, tá? Então, a maioria chega lá para uma orientação, ela não está decidida ainda. Várias retornam, agora não deu mais certo. Tentei de tudo, é isso mesmo, vamos inicializar. E algumas ou alguns até me mandam mensagem, não vai mais. Não vamos mais, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pri, acho que comigo aqui também, do que eu anotei aqui foi esclarecendo. É isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários ou também lá no Instagram, no nosso perfil e no perfil da Adri também. Como as pessoas podem te achar? Tá Adriane Criado Machado. Adriane Criado Machado no Instagram, né? No Instagram. Então, procurem ela, gente. E vocês viram aqui, tem muita informação. É muita informação. Não deu pra passar coisa. nem Eu acho que terço. tem que ser um caso por vez. Não tem como a gente, né, generalizar e foi colocar regra todo geral mundo no mesmo. agora, sim, né? Sim, mas deu pra tirar muitas dúvidas. Eu acho que o mais importante é, sim, saber e procurar dos seus direitos, seus deveres, honrar com os direitos e com os deveres. Mas o mais importante, olhar para o emocional de todos, principalmente dessa criança, garantir uma qualidade emocional para Sim. essa criança que está envolvida e que todos os direitos e deveres vai cair sobre ela, inclusive o emocional de todos que ali estiverem envolvidos, Sim, com né? certeza. Obrigada, Obrigada, Adriane, pela obrigada a contribuição, vocês. viu? Obrigada. Foi uma delícia. Depois vai mandando notícia do Tá, baby. pode deixar. É verdade. Obrigada, Tá de foi um quantos prazer. meses, Dri? 5 meses. Inclusive, já é o segundo baby, né? É. Que venha
com muita saúde, João. Obrigada, João. Ai, João, que graça. João. Muito obrigada, foi um prazer, viu? Obrigada. Agradece. Agradecer, Dai, aos nossos parceiros. É verdade. Tá bom? Então, Vamos lá. a Oice, né? Loja de perfumes e vinhos. A M-Mag, moda infantil e moda mamãe. E a JK, locadora de vans executivas. É isso. Um Muito beijo. obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.